Passo agora a palavra ao nosso ilustre convidado, professor João Tili. Bom, muito obrigado a todos. É uma honra estar aqui, realmente. Agradeço ao Luís Paulo Fernandes ter-me convidado. Não sei se terei muita coisa para vos dizer e comparando com estes ilustres convidados, com certeza não terei, mas vou quebrar o gelo, vou tentar quebrar o gelo. E depois, com certeza, dois tenentes coronéis e o Sr. Embaixador Tanger Correia, com certeza que vos deliciarão com o seu conhecimento e o seu vasto conhecimento político, nomeadamente no que nos traz aqui. Portanto, eu basicamente, eu sem querer pretender, fazer a história do 25 de novembro, porque ela está feita por muita gente muito mais habilitada do que eu vou simplesmente enquadrá-lo, porque o 25 de novembro não foi o primeiro, aliás, não foi a primeira tentativa de golpe levada a efeito no PREC, no processo revolucionário em curso. Foi realmente a terceira. A primeira foi o 28 de setembro, uma tentativa de organização de uma grande manifestação nacional, popular, de apoio ao então presidente António Spínola. Essa manifestação da maioria silenciosa falhou. O MFA percebeu e veio a ter conhecimento que, porventura, ela poderia constituir um perigo, uma ameaça para a esquerda instalada no poder. Já naquela altura, imaginem, já estava a esquerda no poder. E então, com o seu COPCON, durante a noite do dia anterior e ainda 2 dias antes, eles conseguiram montar barricadas em todo lado, prenderam alguns elementos ligados ao antigo regime, e não só, e também algumas pessoas que eles desconfiavam que estivessem envolvidos nessa grande manifestação, ou no golpe de 28 de setembro, que se pensava que poderia ser também um golpe para além da manifestação. Portanto, acabou por não ser uma coisa nem outra, porque depois o COPCON pôs-se em marcha e não houve nenhuma manifestação, muito menos um golpe, mas esta foi a primeira de 2 movimentações lideradas por António Spínola, que se demitiu logo na sequência deste insucesso da manifestação da maioria silenciosa, logo passado 2 dias, a 30 de setembro, mas não desistiu de combater a esquerda e o comunismo instalado no MFA. E então, a sua segunda tentativa foi no dia 11 de março do ano seguinte, 75, um golpe, esse que estava a ser desenhado para ser levado a efeito, mas muito mais tarde, só que foi precipitado por informações, pelos vistos, não muito fidedignas, de que haveria uma matança na Páscoa, chamava-se mesmo a Operação Matança da Páscoa, que seria uma lista que continha 1.500 ou 2.000 nomes de pessoas que o Partido Comunista e a extrema-esquerda queriam abater ao efetivo, queriam prender ou matar mesmo, temos que dizer a verdade, seria mesmo eliminar nos próximos dias, nos dias seguintes. Acontece então que essa operação estava a ser preparada para ser levada a efeito mais tarde, acabou por ser precipitada e para que não acontecesse exatamente essa matança da Páscoa, que até hoje ninguém sabe se seria mesmo uma operação ou se teria sido uma mentira, justamente para obrigar Spínola a precipitar-se. Ele realmente avançou no dia 11 de março, porque essa matança da Páscoa estava programada para o dia 12 ou 13, nos dias seguintes. Ora, Spínola tem conhecimento desta operação por informações vindas de Espanha, dos serviços secretos espanhóis, ligados à extrema-direita espanhola, e no dia 9, portanto, apenas 2 dias antes, no dia 10, Spínola, disfarçado, desloca-se para Tancos e no dia seguinte, no dia 11, dá-se o golpe. 2 aviões T-6 e 4 helicópteros atacam o RAL 1, perto do aeroporto de Lisboa, fazendo um morto durante esse ataque. No entanto, por falta de comparência de outras unidades que tinham jurado acompanhar este golpe, este ataque, pronto, ele foi considerado perdido por volta das 14 horas, portanto foi mais uma intentona falhada pelo general Spínola, que pelos vistos tinha muito jeito para ser general na Guiné e no ultramar, mas aqui em Portugal as coisas nunca lhe correram bem. 2 tentativas para destornar o comunismo e 2 falhanços. Só que o mesmo viria a acontecer à extrema-esquerda no dia 25 de novembro, justamente o que nos traz aqui hoje. Enquadramento. No dia 8 tinha sido atacado o emissor da Rádio Renascença, que já há algum tempo estava na posse dos comunistas, dos militares comunistas,
e emitia propaganda comunista de extrema esquerda a toda hora. No dia 12, uma grande manifestação de trabalhadores da construção civil, dezenas de milhares deles, cercaram o Palácio de São Bento, o Parlamento, e mantiveram reféns os deputados, toda aquela gente, e até o governo também, na sede do governo, que era logo ao lado. O primeiro-ministro era Pinheiro de Azevedo e com certeza se relembram das suas declarações, a dizer que estava muito chateado, não gostava de ser sequestrado, ficava chateado com aquilo e tal, e tinha decidido fazer greve. Ao fim e ao cabo, o governo parou as suas atividades no dia 20. E quando se deu o golpe do 25 de novembro, não havia governo em funções em Portugal. O governo que existia estava parado, estava em greve. No dia 25, Vasco Lourenço, escolhido para ser o diretor da Região Militar de Lisboa, no lugar de Otelo Saraiva de Carvalho, que ficaria apenas com a direção do COPCON. Ora, isto não agradou às alas mais esquerdistas das Forças Armadas, que rapidamente começaram a movimentar-se e a ocupar algumas das unidades, e incluindo o Estado-Maior-Geral da Força Aérea e o RALIS, ocuparam também os estúdios da RTP, as portagens da Autoestrada do Norte, e às 7 da manhã o golpe estava na rua. Bom, o Otelo estava a dormir, estava desaparecido, tinha estado até às 4 da manhã no Conselho da Revolução, que o tinha destituído, e foi acordado, diz ele, por volta das 11 da manhã. Nunca se soube isto bem. O Presidente da República decreta o estado de sítio às 4h30 da tarde, mas durante todo esse dia ele esteve sempre reunido com o Conselho da Revolução, deste modo não permitindo que os chefes dos Estados-Maiores dos 3 ramos das Forças Armadas pudessem tomar partido ou por um ou por outro lado. Ou pela esquerda radical, que tentava tomar as diversas unidades, bases militares, ou pelo grupo dos 9, que juntamente com o Presidente da República tentavam opor-se a esta invasão das várias bases militares. O que foram conseguindo, uma após outra, as forças rebeldes ao longo dos dias seguintes, até ao dia 27, foram retirando uma e de outra, e de outra, e de outra, e no final a vitória sorriu às forças moderadas do grupo dos 9, o Presidente da República, contra, digamos, os sublevados, os paraquedistas e outros que, entretanto, se lhes juntaram. E foi graças a essa vitória, digamos, da democracia sobre a ditadura da extrema esquerda, que nós estamos aqui, que eu estou aqui a falar convosco. Caso contrário, pelo menos nos anos seguintes, até 1991, até ao fim da União Soviética, nós teríamos sofrido uma ditadura de sinal contrário àquela que sofremos até ao dia 25 de Abril. Uma ditadura comunista que em nada seria melhor do que aquela que nos oprimiu durante as décadas anteriores. Por isso, peço-vos a todos um viva ao 25 de novembro, um viva à liberdade reconquistada e um viva a Portugal. Muito obrigado. Teremos agora uma breve tertúlia. Passados 40 anos, esta data persiste fraturante para uns e consensual para outros. Isto é, a esquerda acha que não se deve ir além do que se tem feito, mas a direita entende que se deve fazer comemorações mais dignificantes da data. Acha que as comemorações de 25 de novembro devem ser mais institucionalizadas? Eu digo que sim, claro que sim. Não só esta data, como muitas outras datas da nossa história. Eu sou professor de matemática, mas tenho uma grande curiosidade, uma paixão grande pela nossa história, que é a história mais antiga de toda a Europa. Temos 900 anos quase, enquanto país mais ou menos com as mesmas fronteiras e com o mesmo nome. E realmente é uma coisa que me apaixona, viajando do norte a sul do país, vermos dezenas, eu digo talvez alguns 100 castelos, muitos são ruínas, é evidente, todos foram erigidos nos anos 40 pelo Salazar para fazer a grande exposição mundial do nosso património, e foram erigidos não da melhor maneira, mas não havia tempo, foi o que se pôde arranjar. Os castelos, como sabem, mais de metade das pedras já não estão lá, foram roubadas para depois fazerem outras casas à volta. Mas, voltando à história, eu fico admirado por ver que os meus alunos, 7º, 8º e 9º ano, não sabem rigorosamente nada da história de Portugal. Eu tive o cuidado de ver o que é que havia sobre o 25 de novembro em qualquer um destes 3 anos nos livros de história e há rigorosamente nada. Eles não sabem sequer o que é o 25 de abril, quanto mais o 25 de novembro. É realmente uma data que tem que ser assinalada. Queria só deixar uma última questão. Se consideram que foi o 25 de novembro de 1975 que fez uma diferença, que fez um marco histórico, que marcou a mudança de uma ditadura para uma
para uma democracia e que o justificassem. Bom, sim, claro, já foi isso dito de alguma outra forma. Quando estava a falar aqui o Sr. Embaixador Tejero Correia, estava-me a lembrar daquela célebre manifestação da Fonte Luminosa, não é? Da Fonte Luminosa, em que realmente Mário Soares pode ter tido muitos defeitos, pode ter feito muitas coisas más, uma delas a descolonização, de que não falámos, falou o Sr. Tenente Coronel por alto, mas tem que se falar nisso. Essa é uma página negra da nossa história. 500 mil de portugueses vieram com a roupa que traziam no corpo, depois de terem construído belos países, belas cidades pelo menos, e vieram sem nada, mas isso é outro assunto que falaremos mais tarde. Agora, realmente sobre o 25 de novembro. Aquele grande comício da Fonte Luminosa que todos temos presentes, está no YouTube, quem não viveu na altura, obviamente, os mais novos, podem sempre consultar. Aquilo foi a demarcação entre uma segunda ditadura. Nós tínhamos uma primeira ditadura no tempo de Salazar e Marcelo Caetano, ok? Ninguém pode negar isso está na história. Mas depois estávamos a ir para a segunda. Aliás, até nós já estávamos na segunda. As Forças Armadas estavam totalmente partidarizadas entre a esquerda e a extrema esquerda. Não havia nada ao centro, não havia nada à direita, esqueçam lá isso. Aqueles partidos ML acabavam todos em marxista-leninista, não é? Ou BR, Brigadas Revolucionárias. Só havia, eu acho que a UDP que ainda era o único partido, um conjunto de partidos, obviamente, que foram agregados num só, e que ainda era o mais moderado, por assim dizer, porque era tudo. MRPP, de que fazia parte, como se recorda, o Durão Barroso, não sei se sabem quem é o Durão Barroso, Ana Gomes, entre outros, é tudo gente democrata, não é? MRPP e tudo, PCTP, tudo para a extrema esquerda maoísta, portanto maoísta chinesa, onde nunca houve nenhuma democracia, ou então russo. Eles consideravam os russos revisionistas. Lembra-se disso, Sr. Embaixador? Portanto, quem fosse comunista do Partido Comunista Português era revisionista, era quase de direita, era um burguês. Portanto, vejam bem o que é que nós passámos entre aquele ano de 74 e de 75, ok? Pronto, e realmente, se não fosse o 25 de novembro, pelo menos como eu acabei de dizer, até 91, ou pelo menos 89, a queda do Muro de Berlim, ou 91, o fim da União Soviética, aí nós seríamos, de certeza, mais um país do Pacto de Varsóvia. Ainda bem que é o 25 de novembro.